Sou fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Bom, ontem eu fui para a segunda fase do cangaço, segunda fase de Lampião, segunda fase das combates, arengas, essas coisas todas, capitão, e etc, e governador do sertão. Mas veja, agora nós vamos chegar a 1930, certo? Aí o que acontece? O cangaço já tinha crescido demais, muito. E o Lampião nasceu aí. Bom, na verdade, o Lampião teve um caso com uma prima, filha da irmã da mãe. Olha que loucura, prima legítima. A Maria Licor. Aliás, veja quantas Marias apareceram na vida desse cangaceiro. Maria a mãe, Maria a avó, Maria Bonita, Maria Licor. Tudo era Maria? Essa Maria Licor, no dia do casamento dela, ela teve um problema sério, porque o Lampião chegou lá, começou a criar estripulias, etc. Aí aconteceu uma coisa. O padre que ia casar a Maria Licor com Enoque, o nome dele é José Lerner, qualquer coisa assim, José, padre José, que já conhecia o Lampião. Houve um barulho, o Lampião não queria baile, na verdade era um ciúme muito grande. Veja, Maria Bonita não tinha chegado na vida do Lampião ainda, certo? Mas o Lampião tinha tido esse caso com uma prima legítima, tinha tido uma paixão, certo? E ficou muito irritado naquele dia, que foi lá em Nazaré o casamento. Nazaré já tinha se revoltado contra o Lampião, já estava também, já era um conjunto de ódios contra o rei do cangaço. Ele estava criando uma série de inimigos. Como eu disse, alguns coronéis estavam contra. Muitos coiteiros já não estavam muito assim ao lado, não existia confiança. Ele tinha um medo e uma preocupação muito grande. Bom, aí o que aconteceu lá? Esse padre chamou o Lampião e falou com ele: amigo, deixa essa vida, muda, você pode sair para uma outra, você pode ser fazendeiro, e coisa e outra, e ficou aquilo. E o Lampião até que pensou, confesso que pensou, mas o padre Cícero também já tinha insinuado, não, aconselhado: sai dessa vida, você é um homem inteligente, você pode ter um outro cargo, você pode ser uma pessoa muito mais importante. E ele dizia o seguinte: olha, não tem jeito, eu acho que não tem jeito, porque quem entra nessa vida, eu acho que eu só sairei quando morrer. Ele até já estava prevendo essas coisas.
Tanto é que uma vez ele pronunciou uma frase que ele dizia assim: o cangaceiro tem que ser ágil como a raposa, desconfiado como a raposa, ágil como um gato, rastejador como uma cobra e igual ao vento que escapa. Mas será que ele foi isso em Angico? Isso é que nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro, vamos chegar ali. 1930, ele se cai de amores pela Maria, uma das Marias, né, da vida dele, a Maria Deia, certo? Aliás, no Nordeste tem uma coisa interessante. Algumas pessoas não conhecem a história, mas lá, geralmente, os filhos eram identificados pelos pais. Quando fala Pedro de Cândido, porque o pai era Cândido, a mãe era Guilhermina, não tem nada a ver com isso. Quando fala Antônio de Ingrácia, porque existia uma Ingrácia, então, entende? Era assim. Eu estou dizendo isso para mostrar que também no cangaço, a Maria de Deia era Deia que era mãe. Entende? Então, ele se engraçou com a Maria de Deia, que era mulher de um sapateiro chamado... Não tem nada a ver com aquele negócio de sapato ao contrário, isso é besteira, mentira, não é conversa, mas era um sapateiro. Ele era casado, era um primo da Maria de Deia, ou a Maria Bonita, ou a Maria do Capitão, ou seja, a Maria. Era casado com a Maria, estava há 3, 4 anos casado, não tinha um filho, e o cara que é casado no Nordeste, depois de 3 anos, tem filho, a sogra começou a dizer: opa, que história é essa, né? E já ficou preocupada, né? Porque não saía filho ali. A Maria Bonita também começou, Maria Deia, na época ainda. O que eu vou fazer? O cara à noite sai, vai para balada? Não, naquela época não tinha balada. Né? Para os cabarés. Entende? Santa Brígida, famosa pelos cabarés. Aliás, quem acabou com essa brincadeira lá foi um cara chamado Pedro de Cândido. Não, Pedro de Cândido não. Pedro Batista. Aí não tem o Batista que era o pai, não. Era Pedro Batista mesmo. Esse cara foi um beato que entrou na cidade, mudou todo o comportamento da cidade, mas depois eu conto uma outra história. O que eu vou contar agora é isso. Que ele era um fanfarrão, brincalhão, boêmio, gostava da noite. Eu chegava às 7 horas, ele botava seu chapéu, ele botava sua roupa, seu bonitinho, e ia pras festinhas cabarés, né, naquela época. E a Maria Bonita, e a Maria Deia ficava lá isolada, sem carinho, sem amor, sem ter filho, sem ter nada. Ela falou: não chega. E a mãe já infernizava ela também: chega, vou cair fora. E caiu fora, até teve uma trovoada aqui agora, você viu quando eu falei não chega. Bom, aí o que aconteceu é o seguinte: ela caiu fora e foi morar com os pais. O pai dela tinha uma ligação com Luiz Pedro. E dessa ligação, tá, coisa igual, o Lampião baixou no terreno e gostou da moça que já falava, já tinha amores platônicos pelo Lampião. E o que fez? Ela falou, ela se apaixonou. E os dois começaram a namorar. Isso já foi em 1929, não foi 30 ainda não, né? Mas eles ficaram, o Lampião voltava lá, e ficava aquele chamego, ia para cá, ia para lá. É incrível, né? O amor é cego. Quando você ama, bom, amar é bom, não estou dizendo que é ruim, certo? Mas às vezes as pessoas plantam ali, se fincam ali e não vê mais nada. Porque não era fácil entrar no cangaço. Bom, eu só sei que o Lampião terminou, convencido por ela, a deixar que a mulher entrasse no cangaço. E as mulheres entraram no cangaço. Muitas mulheres. Alegria de um lado, tristeza de outro. Alegria nas festas, nos bares, agora mais
enfeitados, com a presença da mulher, tá? As mulheres que não estavam no cangaço vinham aqui, eu vou para lá também, é um mundo de festa, de alegria, e tá, e a coisa cresceu e ficou naquela alegria total do cangaço, as meninas do cangaço entrando. Mas também, você sabe muito bem, que no meio violento como era aquele, as mulheres começaram a entrar e a se deparar com uma situação que não era o que se pensava inicialmente. Eu conversei com alguns cangaceiras, ex-cangaceiros, a Sila, a Dadá, e elas, a Dulce, e elas contaram, a Dadá contou uma história terrível, terrível, contava histórias, dizia que era isso, aquilo. Depois até ficaram um pouco diferentes, começaram a pensar diferente, essas que eu estou falando aqui, né? Mas voltemos ao local, ao ano. Então a festa estava lá, estava duro. Mas as desavenças também. As mortes por traição, as mortes por chifre que elas aplicavam. Naturalmente, não tinha, era uma situação difícil lá, e elas terminavam, que esse cangaceiro não gosta, que é o outro. E que era o outro, tinha consequências. Outra coisa, você entrava no cangaço, você não podia sair, porque se saísse a polícia ia atrás. Você entrava no cangaço, tinha que mudar de nome, principalmente aí começaram os nomes realmente, para não despertar o ódio contra as famílias. E essas desavenças entre mulheres, o que é que deu? Deu em quê? O Lampião começou a perceber, os grupos aumentaram. Lógico, a presença feminina sempre é importante nessas horas, né? Mas é importante quando existe uma situação regular, uma situação irregular termina dando problemas. Que deu, tinha razão o Balão, que dizia, não, nunca deveria ter, eu não tive mulher no cangaço, eu namorava. Ele namorava com aquelas que apareciam lá e ficavam, etc., e não ficavam no cangaço. Isso é o que ele me disse, mas os outros não falavam. Se a senhora ia falar, se ele estava com a Sila e estava lá, eu me encontrei com os dois, entende? O criança não falava porque tinha uma coisa escondida. Ele casou com a mulher no cangaço, a mulher morreu, ele pegou a Dulce e saiu com ela, depois a Dulce ficou com outro e ele pegou uma outra, enfim, certo? Foi uma situação diferente. Mas, de qualquer forma, se criou um clima de animosidade muito grande por causa dela. E o que é que o Lampião fez? Subdividiu os grupos. Aí começou a se espalhar, grupo para cá, grupo para lá. Aparentemente a coisa funcionava bem, porque eles lutavam, mas em nome de Lampião, e ficava toda aquela festa, aquela coisa toda. Com a divisão e com os subgrupos, o cangaço se ampliou. Mas se ampliou também a revolta e o desespero contra eles. Entende? O Lampião, aí é que veio. O Lampião, em 1930 e tantos, certo? Ele começou a ter novos conselhos. E o conselho dele era o seguinte: ele queria comprar fazendas, muitas fazendas, e comprou algumas. Teve uma de um coronel. O coronel era o Petronilo Reis. O Lampião era amigo dele. Os dois tinham uma ligação muito forte. E o Lampião resolveu comprar 4 fazendas em nome do Petronilo Reis. Ele já era fazendeiro, ia ficar mais fazendeiro, mais latifundiário, bem mais poderoso, né? Mas a ideia do Lampião, qual é que era? Já era, segundo consta, ele já estava pensando em abandonar o cangaço e ser fazendeiro. Ele já conhecia bem isso aí, que tinha contato com todos eles. Só que o Petronilo, ao invés de manter amizade com ele, o que é que ele fez? Chamou a polícia para pegar o Lampião, deu a pista da polícia para o Lampião.
Aí ele não conseguiu o seu intento, a polícia não pôde, não conseguiu, e o Lampião ficou furioso com ele e começou a tocar fogo em tudo quanto das fazendas dele, tocou fogo na fazenda que era dele, que estava no nome do outro, fez estripolias que não acabaram mais. E o Petroneiro passou a ter problemas difíceis. Mas eu contei isso para mostrar que o Lampião talvez tivesse mesmo essa intenção de cair fora do cangaço. Ele já começou a perceber que as coisas estavam se complicando. Ele começou a perceber, porque ele era um cara inteligente, que existia também todo um complô contra ele e que eles queriam acabar com o cangaço. Em 68, eu fiz essa pergunta para os cangaceiros. Eu perguntei o seguinte: me diga uma coisa, vocês sabiam que a ditadura Vargas estava apertando o cerco em cima de vocês? Sabe o que eles me diziam? O Vargas porque deu anistia para a gente. Eles falavam, todos eles. Eles não tinham a menor ideia dessa situação, que era outra. E eles falavam da anistia, que também nunca houve. O que houve foi uma ordem de ditador. E não precisa decreto para quem é ditador. É só faça, manda e obedece quem é inteligente. Quero, ordeno que a minha vontade substitua a razão para isso. Então, esse anistia, você não encontra em lugar nenhum, esse decreto de anistia. Mas muitos, só depois, quando o Vargas foi eleito e se tornou um presidente eleito democraticamente, aí ele concedeu anistia a alguns outros remanescentes, como foi o caso da Dadá, como foi o caso, enfim, de outros, certo? O Silvino mesmo também, certo? Mas ali em 1938, 39, aquela anistia foi tudo anistia. Valeu, né? Eles foram anistiados naturalmente, certo? Não existiu processo contra eles. Mas não existiu a tal anistia, entendeu? Então você perguntava para os caras e eles diziam, não, Getúlio que deu anistia. Eles sabiam isso. Mas o grande chefe, que era bem informado, ele sabia disso. Ele sabia que existia, sim, um complô contra ele. E ele chegou, sim, a pensar em cair fora. E no dia em que aconteceu toda aquela desgraça para eles, em Angico, muita gente ali, alguns daqueles conselheiros mais próximos, achavam que estava difícil. Porque eu perguntei também para eles. Mas escuta, vocês não percebiam que... eles percebiam. Que a polícia estava dando em cima, eu nunca vi coisa igual. Era de um lado para outro. Eles sabiam que existia perseguição vigorosa, mas não sabiam que existia por trás disso uma ordem ditatorial, certo? Então, o que aconteceu foi isso. Tudo mudou. As coisas se complicaram. Porque como é que você pode imaginar que um homem com a inteligência do Lampião pudesse entrar naquela fria? Ele abusou. Ele achou que era invencível, ele achou que corpo fechado ia funcionar sempre, ele achou que todas... Porque, veja, ele teve algumas derrotas fragorosas antes. Ali já começava o declínio do cangaço, e o cangaço não ia continuar. Quando o Benjamin apresentou aquele filme lá no principal cinema de Fortaleza, com a presença de gente ligada ao Vargas, estava na cara. Quando o Vargas pegou o filme, isso me foi contado pelo Arlindo Silva, que era um homem ligado lá ao Palácio do Catete, e conhecia bem aqueles meandros. E ele disse que quando o Getúlio Vargas viu aquele filme, falou, mas que história é essa? Essas festas, os coronéis ajudando os cangaceiros, esse filme, se sair lá fora, a imagem do Brasil vai ser deturpada. Ele estava preocupado. Porque era o Estado Novo que estava nascendo, ele precisava mostrar serviço, e para ele o grande trunfo era acabar com o cangaço.
O cangaço acabou em função, lógico, em função de todas essas coisas que aconteceram e que eu contei nesses capítulos, certo? A ascensão, subida e queda do cangaço. E não ia, se não tivesse acontecido em Angico, aconteceria mais na frente, mas não tinha como continuar. Entende? Isso para mim está muito claro, por todas as deduções que eu fiz, por todas as conversas que eu fiz, por todas as perguntas que eu fiz para esse pessoal, esse povo. Entende? Você percebeu. Agora, ele acreditou na imortalidade, na sua imortalidade, certo? E se deu mal. Se deu mal. Caiu e não teve jeito de levantar. Aí o cangaço continuou mais 1 ou 2 anos lá com o Corisco, mas sem nenhuma consequência. E ia acabar. Você veja que o Corisco, que era um homem forte também, tentou. Não ia conseguir. Não ia. Porque aí sim, o cangaço, por decreto, caiu. Decreto, não. Por exigência do homem lá em cima. E por todas as circunstâncias que ocorreram durante esse tempo. Mas ninguém pode negar a Lampião, a qualidade de estrategista, esse sim era, a qualidade, a inteligência, certo? E eu termino isso aqui dizendo sim. Se Lampião não fosse cangaceiro, podia ser até presidente da República. Eu acho, pela inteligência dele, pela bagagem que ele teve, sim. Agora, eu quero chamar a atenção de todos. Nós estamos montando com a participação de vários amigos aí que estão todos me ajudando, passando informações sobre filhos, novos filhos de cangaceiro, volante, enfim, tudo isso, porque nós queremos fazer um grande encontro. Um espetacular encontro para relembrar 1968. Só que dessa vez ampliado. Por quê? Porque nós vamos ter um cenário de Nordeste, um cenário de sertão, onde apareciam cangaceiros, soldados da volante, coronéis, coiteiros, enfim, e sertanejos. Todos esses vão estar compostos num trabalho que está sendo realizado por mim e por todos os canais que fazem cangaço. Porque eles são realmente a grande força dessa memória, dessa manutenção de memória. Eu estou muito feliz com todos esses meus amigos, com todas essas pessoas, certo? Que nos ajudam a gente trazer mais informações cada vez melhores. E eu vou pedir para vocês mais uma vez, se vocês puderem, e acharem que está bom isso aqui, que não só se inscrevam no cangaço, no canal Humberto Mesquita, como também participem outros amigos, chamem os amigos, enfim. E outra coisa, hein? Esse grande encontro vai ser transmitido simultaneamente por todos os canais inscritos. E tem uma emissora de televisão que está querendo também ter os direitos sobre esse trabalho. E claro que interessa, porque quanto maior for o volume de informações, mais se expande essa história bonita, que é a história do Brasil, história do cangaço. Ok? Um grande abraço a todos. E segunda-feira nós voltamos, tá? Tchau.